Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tranquilo? Então, seguindo o nosso conteúdo, né? Próximo tópico aí, a gente viu na última aula barragens. Continuando em barragens ainda, agora a gente vai já fazer um link já com a parte de percolação de água ali através de barragens, né? Permeabilidade ali. Esse tópico ele é uma continuação direta ali de permeabilidade de mecânica dos solos que a gente viu lá, né? No caso, no sétimo período. No final lá de permeabilidade, a gente viu a parte de permeabilidade unidirecional, né, e a bidirecional, que é fluxo através de barragens, através de contenções. Essa não dava tempo de ver na grade curricular lá de mecânica dos solos, então acabou ficando aqui esse tópico especial aqui, que tem um link, né, já direto ali, já tem uma ligação direta com barragens, e principalmente quando você vai fazer modelagem. Essa parte ela já entra também na questão de estabilidade de barragens. A gente viu lá a modelagem de taludes, que é uma modelagem mais simples. E quando você analisa com barragens, aí o software também já pode considerar esse tipo de situação, dependendo do software. Então vamos ver como é que funciona, né? Para entender bem aqui, eu vou ter que resgatar alguns conceitos aí que a gente viu lá em permeabilidade, sétimo período. Nada também de bicho de sete cabeças, equação geral de vazão, esse tipo de coisa, tá? Então vamos seguir com a nossa aula aí. Basicamente, o fluxo bidirecional ele leva em consideração a equação da continuidade de Laplace, que né, mexe com integrais e derivadas ali das relações ali que a gente trabalha, vazões e assim por diante. Então, por que chama de fluxo bidirecional? Né? Então, na maioria das situações que a gente simulava lá em mecânica dos solos, eram permeâmetros, né? Então, a água ela só tinha um sentido ali único para percorrer, atravessava, né, às vezes uma, duas, três camadas de solo e acabou. Então é uma análise bem simplificada, né, uma condição de laboratório que a gente está fazendo avaliação e assim por diante. Ou às vezes só um fluxo vertical a partir de um solo, infiltração, né, de água de chuva e tudo mais. Mas quando você começa a ter uma obra um pouco mais complexa, como uma barragem, aí o fluxo ele não acontece em uma direção só, ele acontece em diversas direções. Né? Normalmente você tem um fluxo ali através da barragem ali, meio horizontal, inclinado ali, e a gente também vai ter um fluxo ali através da fundação da barragem, indo para jusante dela ali, né? Um ponto externo dela. Então a gente tem que entender como é que funcionam essas linhas de fluxo, né? Esse fluxo através da barragem, para a gente conseguir controlar numericamente, e aí através de software e experimentalmente em campo, a vazão de água que está percolando através dessa barragem para eu conseguir ter critérios ali de segurança na minha barragem, né, durante a vida útil dela. Então a gente tem que ficar atento quanto a esse tipo de situação. Então, a esse caminho que a água vai percorrer, né, esses vários caminhos que a água vai percorrer ali através do interior da minha barragem ou pela fundação dela, a gente chama esses caminhos, né, de rede de fluxo. A gente tem uma rede de fluxo estabelecida e a gente vai ver como é que funciona. Então, aqui está, né, o conceito de rede de fluxo, baseado basicamente na equação de continuidade de Laplace. E aí, né, leva em consideração ali a condição de fluxo estacionário num determinado ponto ali da massa de solo. Então, assim, para a gente entender, até para revisar alguns itens, né, a gente vai aplicar isso em situações aí, por exemplo, de contenções, onde eu tenho o bloqueio dessa água, por exemplo, no sentido. Então, o tipo mais comum de contenção que se trabalha dessa maneira são estacas pranchas, que são estacas metálicas, por exemplo, perfis, que vão bloquear essa água de passar. Então, ou, por exemplo, é também considerado um pouco, dependendo do concreto que você for utilizar com aditivo, as paredes de diafragma também são consideradas estacas, aí, contenções que são impermeáveis aí à água, dependendo do que você estiver trabalhando. Então, numa condição, né, situação, a gente vai ter a água, né, por exemplo, acumulada aqui nesse lado da minha contenção, minha estaca prancha, por exemplo, e ela vai, né, verticalmente aqui e horizontalmente, vai passar por baixo dessa minha contenção de estaca-prancha aqui e vai sair lá no outro lado. Então,
A gente, né, só para relembrar alguns itens, né, a gente já tinha visto isso lá em mecânica dos solos e permeabilidade. Essa diferença entre os dois níveis de água, o de entrada e o de saída, a gente dá o nome de perda de carga, que é essa diferença em altura, a diferença entre as cotas que a gente tem. Não tem muito segredo quanto a isso. Aqui nessa figura aqui tem um exemplo só de uma situação, né? Se a gente colocar um permeâmetro, por exemplo, né, um permeâmetro, um equipamento, um piezômetro que a gente chama, colocar ele em um determinado ponto aqui no solo aqui, logo por baixo da contenção aqui, logo depois que sai da contenção, normalmente a gente vai ver adiante, a gente tem linhas de fluxo que são estabelecidas aqui que ditam todo o fluxo dessa água através do solo. Então, se eu pegar um ponto qualquer aqui e instalar um piezômetro, eu vou perceber que o nível d'água que vai estar apontando para mim é como se ele estivesse um pouco mais alto. Por quê? Porque a água, a gente já tinha visto isso lá em fluxo unidirecional, a água quando vai passando camada de solo, ela vai perdendo carga. Então a água só vai perder completamente a carga dela quando ela passar por todo o solo e sair aqui na superfície. Quando ela sair aqui na superfície, a partir desse momento ela não perde mais carga. Então daí ela vai levar até um ponto onde o equilíbrio, né, a perda de carga dela, toda a metragem ou coluna d'água que ela tinha, vai se refletir, né, a perca dela ali nessa diferença de nível que eu tenho aqui representada na figura. Quando eu coloco um piezômetro, por exemplo, aqui, a gente sabe que a água que está presente nesse ponto, ela ainda não perdeu completamente a carga dela. Ela vai perder mais um pouco da carga dela. E aí o que, que acontece? Na verdade, se eu instalar o piezômetro aqui, eu vou ver que o nível d'água que vai estar apontando nesse ponto aqui, que vai estar indicando qual que é a carga de água que eu tenho ali naquele ponto, vai indicar que o nível d'água é um pouco mais alto do que está chegando o nível d'água aqui naturalmente nessa saída aqui após passagem pelo solo. Porque está mostrando para mim que a água nesse ponto aqui ainda não perdeu completamente a carga, então ela ainda tem uma carga para perder. Qual que é a carga que ela tem a perder? É esse Hzinho aqui. Ela vai perder esse Hzinho nesse trajeto daqui do ponto A, por exemplo, até a superfície do solo nesse ponto. Então esse percurso dela aqui vai fazer ela perder H de carga. E aí quando chega aqui, ela vai ter essa carga padrão e vai parar com a altura aqui. Então, basicamente o conceito geral é esse. Tá? A gente vai ver que a análise acaba sendo um pouquinho mais complexa em alguns itens aí, mas nem um bicho de sete cabeças. Então aqui tem algumas considerações, né? Então o fluxo de água permanente de montante por jusante através da camada de solo permeável é um fluxo bidirecional, pois o fluxo na direção normal afigura nulo. Aqui tem alguns exemplos, então a gente tem diversas grandes obras executadas no mundo que tem esse tipo de consideração feita em projeto, tem simulações numéricas que você tem que fazer assim por diante para ver o comportamento. Então, imagem aqui do aeroporto, uma obra, né, bem interessante. A gente também tem aqui uma situação de obras, uma obra também em estaca-prancha. Normalmente isso aqui é a parte inicial aí de execução, então normalmente você executa todas as estacas-pranchas com balsa. Depois que você executou todas essa estaca-prancha com balsa, normalmente é aterrada essa parte interna. E aí, conforme você vai aterrando, você vai fazendo drenos verticais profundos para poder dar um caminho preferencial para essa água escoar e ir embora. E aí, com isso, você gera uma área toda, né, de área de solo ali que você pode edificar ali em cima nessa região. Então aqui tem um outro exemplo também de estacas pranchas metálicas. Então, como a água vai ter que percorrer por baixo da estaca prancha, ela vai ter que passar por solo, então a tendência na parte interior aqui do muro de estaca prancha, eu vou ter sempre o lençol freático mais baixo do que a parte externa. Então serve para rebaixar o lençol freático. Então aqui tem algumas fotos executivas, mostrando como é que funciona. Então são vários perfis aí metálicos interligados uns aos outros que acaba sendo estanque a água. É tudo cravado isso aqui normalmente, né? Então aqui também tem outros exemplos. Aqui já também com sistema de escoramento interno. Então estaca a prancha executada e escoramentos internos aqui. Bem interessante também. Outro exemplo também de aplicação, estaca a prancha.
Tá? Sempre repara que na maioria das vezes você vai ter estaca-prancha, né, mar ou rio, né, num lado, no outro lado você tem uma área costeira que foi criada, né, ou que foi rebaixado o lençol ali para proteção e você não ter problema de deformação excessiva, esse tipo de coisa que a água pode ocasionar. Beleza. Aqui, relembrando então algumas coisas que a gente viu lá em mecânica dos solos básica, né, fluxo unidirecional no caso, aqui é um exemplo de hipermeâmetro, para a gente começar a entender, né, até o que eu acabei de explicar lá naquele exemplo de fluxo bidirecional. A água entrando, por exemplo, nesse trecho, nesse ponto aqui, eu tenho ela percorrendo todo esse caminho. A gente viu lá pela equação lá, os conceitos lá do Bernoulli de conservação de energia, né, lei de conservação de energia, que como a água está percorrendo esse caminho, ela não está passando por solo, ela não sofre perca de carga. E como ela não sofre perca de carga aqui, o que acontece? Se eu colocar um piezômetro nesse ponto aqui e fazer a ferição da carga, né, o que vai acontecer? A água ela vai subir e vai parar bem no nível de água original aqui, que está me indicando justamente que eu não tenho perca de carga nesse ponto todo aqui. Ó. Então é bem interessante essa figura. Então a água com certeza ela vai subir aqui e vai chegar até esse nível aqui, que é o nível original, aqui onde eu tenho a entrada de água. Já quando eu tenho a água passando pelo solo e perdendo carga, se eu colocar um piezômetro aqui nesse ponto, com certeza o nível d'água vai parar bem no nível de água que está parando aqui nesse ponto também, porque eu tenho, né, a situação aqui sem perda de carga a partir desse momento que eu saio do solo. Então as cargas são iguais, tanto aqui quanto aqui. Basicamente é isso. Qual que é a perda de carga? Tá? Então, a perda de carga total que eu tenho no sistema, basicamente é a diferença entre o nível de água de saída e o nível de água de entrada. No caso aqui, 6 centímetros. Não tem muito segredo também. E a perda de carga que eu tenho, por exemplo, desse ponto até esse ponto que está aqui, que está interligado com o piezômetro, a perda de carga é zero. Então, são algumas coisas aí que a gente viu aí em mecânica dos solos. Relembrando também os tipos de carga, a gente tinha carga altimétrica ou potencial, tinha carga pesométrica e tinha carga cinética, lembra? A carga cinética a gente não considera para efeito de conservação de energia aqui não, nos cálculos, porque considera-se para todos os efeitos que o fluxo de água dentro de um solo ele apresenta uma velocidade praticamente constante, você não tem variação de velocidade. Como não há variação de velocidade, a energia cinética é a mesma em qualquer ponto que você estiver analisando no seu problema, estando dentro de uma área de solo, antes ou depois. Com isso, a gente simplesmente elimina a análise de energia cinética. A gente só analisa sempre, são as duas energias, a potencial e a piezométrica. Relembrando, o que é a energia potencial ou altimétrica, que também a gente pode chamar aí, ou carga de elevação, tem vários nomes. A carga de elevação, por definição que a gente tinha visto em mecânica dos solos, é basicamente um ponto que eu estou pegando para analisar aqui, né, qual que é a altura, a diferença de cota desse ponto que eu estou analisando com relação ao nível de referência que eu vou estabelecer no problema. Para conseguir achar essa carga de elevação, ou altimétrica ou pesométrica que seja, eu vou ter que estabelecer um nível de referência no meu problema. Então, vamos supor, eu vou padronizar o nível de referência aqui na cota aqui embaixo. Então, esse é o meu nível de referência. Então, se eu estiver analisando, vamos supor, esse ponto que está aqui embaixo, tá? A carga de elevação vai ser a diferença da cota desse ponto aqui até a cota que está aqui embaixo. No caso aqui, como eu não tenho cota aqui ligando esse ponto aqui embaixo, não seria muito legal eu botar o nível de referência aqui. O nível de referência, por exemplo, seria mais interessante eu inserir ele no ponto mais baixo que eu tenho cota aqui, que seria esse ponto. Aí, nesse caso aqui, a minha carga de elevação seria 20. Como tem, por exemplo, né, aqui tem alguns exemplos aqui para só mostrar só. Então, por exemplo, se eu pegar um ponto aqui, a carga, se eu estiver analisando um ponto aqui e colocar o nível de referência nesse mesmo ponto aqui, a carga altimétrica ou de elevação é zero, porque os dois pontos coincidem, né, o ponto de análise e o nível de referência. E a carga pesométrica nesse ponto, não sei se vocês recordam, mas a carga pesométrica é a altura de coluna d'água que eu tenho acima do ponto que eu estou analisando, desde que não tenha solo acima, né? Aqui no caso, se meu ponto de análise está aqui, se meu ponto de análise está aqui,
A carga de elevação basicamente é dada por essa altura. Como eu não tenho solo nesse trecho, eu posso verificar dessa maneira. Então vai ser 20 centímetros. Então é o que está aqui, por exemplo. Um ponto A qualquer aqui nessa posição aqui vai ter uma carga de elevação de 0, porque está no próprio nível de referência estabelecido no problema, e a carga pesométrica é 20 centímetros, resultando numa carga total que é o somatório das duas. Então 0 mais 20 é 20 centímetros. Já numa outra situação, né, por exemplo, se eu pegar um ponto aqui em cima, alguma coisa assim, essas cargas elas acabam variando ali de acordo com o ponto que eu estou pegando. Então, se eu tenho a água acima, se eu não tenho, né? Então, vamos supor aqui, o exercício, por exemplo, ele pegou um segundo ponto, que seria um ponto logo na saída do solo aqui, ó, bem acima do solo. Então, se eu tiver um ponto de análise logo acima do solo aqui, a carga de elevação com relação ao nível de referência, que é o mesmo, né? Esse nível de referência que está aqui embaixo, aqui, ó. Eu teria 12 centímetros de carga de elevação, é a diferença entre as cotas, basicamente. Então está aqui, 12 centímetros, 12 metros no caso, né? Aqui as unidades estão erradas, né? Teria que estar centímetros aqui. A carga pesométrica é nesse ponto aqui. Como eu só tenho água acima desse ponto, eu posso só ver a altura de coroa d'água acima dele. No caso aqui eu tenho 2 centímetros de água, então a carga pesométrica é 2 centímetros. A carga total, somatória dos dois, então vai dar 14 centímetros. 14 centímetros, eu consigo verificar que a perda de carga é a diferença entre essas duas cargas totais que eu tenho aqui entre esses dois pontos. 20 menos 14 dá 6, que é justamente essa diferença de nível que eu tenho aqui, ó, entre um ponto antes e um ponto depois. Se eu pegar esse ponto aqui, eu pegar um ponto na superfície da água, vai dar a mesma perda de carga, vai dar os mesmos 100 centímetros. Vocês podem fazer em casa aí que um ponto na superfície ou um ponto bem na saída do solo aqui, numericamente vai dar a mesma coisa. Por quê, professor? Porque se eu pegar um ponto aqui na superfície, a carga altimétrica não vai ser mais 12, vai ser 14. Só que a pesométrica é 0. Então 14 mais 0, 14 também. Então vai dar a mesma carga total. Beleza? Então é só uma explicação básica aí para a gente relembrar alguns conceitos. Então aqui tem equação mostrando, né, a equação da vazão lá que a gente aprendeu e aplicou bastante no exercício de permeabilidade. Vamos usar ela aqui ainda. Ela só vai ter uma alteraçãozinha para considerar o fluxo bidirecional agora. Lembrar então que a vazão é igual ao coeficiente de permeabilidade vezes o gradiente hidráulico vezes a área de seção transversal por onde está ocorrendo o fluxo. No caso, aqui tem um exemplo numérico daquele exercício, dá para vocês depois darem uma olhada, sem problema nenhum. O gradiente hidráulico, que é o Izinho, não sei se vocês recordam, basicamente dado pela perda de carga. Então, no caso, aqui ele está fazendo a continha, né? Então era a carga que a gente tinha antes, 20, com a carga que eu tinha depois, 14, um menos o outro, dá a perda de carga, que é 6, é o ΔH. Então aqui por isso que ficou, né? 20 menos 14, então vai dar 6, basicamente. É o 6, e o L é a espessura de solo, que é esses 12 centímetros aqui, ó. Então, se fizer a continha aí, 6 dividido por 12, vai dar 0,5. Aplicando na equação, né? Então ele colocou o gradiente hidráulico. Lembrar que o gradiente ele não tem unidade, né? Que é uma carga dividido por uma espessura. É tudo a mesma unidade, metros ou centímetros ou milímetros, por exemplo. A área de seção transversal ele forneceu aqui, né? Fez algumas considerações aqui no exercício. E a vazão ele forneceu também para a gente aqui. E aí com isso a gente achou o coeficiente de permeabilidade, por exemplo, desse solo. Então, exercício simples aí que a gente fez diversas vezes, né, em mecânica dos solos. Beleza. Quando eu tenho então uma situação de fluxo bidirecional, né, com uma barragem ou uma parede, uma cortina de estaca-prancha. Então aqui nesse caso eu tenho duas situações aqui. Eu tenho linhas de fluxo que a gente fala e eu tenho as linhas equipotenciais. As linhas de fluxo são linhas que indicam o sentido do meu fluxo, por onde a minha água está indo, né? Qual o caminho que ela está percorrendo. Só que a gente não tem uma única linha de fluxo, a gente tem diversas linhas de fluxo. Aqui, por exemplo, está representada uma delas, que é esse trajeto aqui que a água está fazendo. A gente também vai ter uma outra linha de fluxo que vai estar um pouquinho para baixo e assim por diante. Então você pode ter infinitas linhas de fluxo passando todos no mesmo sentido, mas preenchendo todo esse espaço. Inclusive, eu tenho uma linha de fluxo que passa beirando a cortina aqui, né, num lado e do outro. Ok? Além disso, eu também tenho as linhas equipotenciais que a gente fala.
As linhas equipotenciais são linhas que são sempre perpendiculares, né? São transversais às linhas de fluxo, as linhas equipotenciais. E as linhas equipotenciais, elas já indicam, né? Pelo próprio nome já diz, elas estão indicando para a gente percas de potência que eu estou tendo, perdas de carga que eu estou tendo no trajeto da água, né? Durante esse percurso dela ali pelo solo. Eu vou ter também diversas linhas equipotenciais, todas, né, traçadas aqui e sempre trabalhando, né, perpendicularmente. Elas sempre vão estar passando perpendicularmente às linhas de fluxo, as linhas equipotenciais. Então, eu posso também ter diversas linhas equipotenciais. A primeira linha equipotencial sempre vai ser o nível do solo aqui, ó. E aí, a partir desse ponto aqui, eu vou tendo outras linhas equipotenciais, uma vertical aqui, por exemplo, no sentido tudo simétrico também, finalizando com a última linha equipotencial, que é essa linha horizontal aqui do solo na saída. Conforme a água vai passando por essas linhas equipotenciais, ela vai perdendo carga. Então, se eu colocar, vamos supor, no meu problema, 8 linhas equipotenciais, significa dizer que toda a perda de carga que eu vou ter, um valor X, vai ser dividido em 8, porque para cada um daqueles espaços ali que eu tenho entre as equipotenciais, eu vou ter uma fração, né, um oitavo da carga sendo perdido. Em linhas gerais, o conceito é esse. Então aqui tem umas representações aqui, a linha de fluxo, linha equipotencial, normalmente se faz, né, a representação é diferente para não ter confusão. E aqui tem já algumas curiosidades para a gente. Se você colocar 2 piezômetros passando, né, um, por exemplo, nesse ponto, e um segundo piezômetro um pouquinho mais para baixo aqui no solo, nesse ponto aqui, repara que os 2 piezômetros estão instalados sobre a mesma linha equipotencial. Então, pela lógica, o que vai acontecer? Vai acontecer justamente o que vocês estão esperando, né? Que é, como você teve o percurso da água passando aqui um pouco pelo solo, a gente tem um pouco de perda de carga. E como os piezômetros estão instalados na mesma equipotencial, significa dizer que, apesar desse piezômetro estar mais profundo do que esse, a perda de carga que vai estar representada pelo desnível de água aqui, né, dentro do piezômetro, e o nível da água original da água aqui, vai ser o mesmo. Ou seja, eu tenho a mesma perda de carga aqui e aqui, porque eu estou dentro da mesma equipotencial. Então, tá, o desenho está representando isso aqui. Ó. Verifiquem que eu tenho a mesma altura nos 2 piezômetros, então a diferença entre a altura, né, do nível da água original e o nível da água do meu piezômetro, essa diferencinha aqui é justamente a perda de carga que eu tive daqui até aqui, e daqui até com a equipotencial que está aqui. Perfeito? Beleza. Então, os problemas que a gente vai ter e como calcular, a gente vai usar a mesma forma de vazão lá do Darcy, porém, a gente vai adaptar para essas situações de linhas de equipotenciais e linhas de fluxo. Ou seja, a maior parte dos problemas são resolvidos mais graficamente, né, de maneira manual ali, ou até, dependendo do software um pouco mais robusto, ele pode traçar isso para você, mas é bem difícil achar software que faz isso. Então aqui tem alguns conceitos, né, em cima do que a gente já explicou. Então o fluxo ascendente é fundamental, né, verificar os gradientes e comparar com o gradiente crítico. Essa parte aqui é justamente aquela parte da areia movediça, liquefação que a gente tinha instalado, né, tinha estudado. Quando você tem o fluxo passando pela barragem ou pela estaca de estaca prancha, quando ela sai na outra face, ela vai estar sempre no sentido ascendente. Então, sempre fica alerta nesse tipo de situação que eu posso ter uma instabilidade hidráulica, né, devido a essa perca de resistência por causa dessa minha força de percolação que vai estar, né, vindo no sentido contrário do peso próprio do solo. Então, sempre fica alerta com isso. E normalmente em barragens ou muros de arrimo, contenções aí que eu tenha o sistema estanque aí, normalmente um dos outros análise que a gente faz, que é a relação dos fatores de segurança, justamente quanto à estabilidade hidráulica. Então, o fator de segurança ele é dado pelo gradiente crítico dividido pelo gradiente que está ocorrendo na minha situação, na minha modelagem ou no meu caso prático. Quanto maior for esse fator de segurança, mais segura a minha obra, né? Lembrando que para que eu tenha o problema da liquefação ocorrendo, esses dois valores têm que ser iguais, ou esse gradiente que está acontecendo vai ser superior ao gradiente crítico. O nome já diz, né? Crítico. Qualquer valor maior que ele, ocorre problema de instabilidade hidráulica, né? No caso, uma areia movediça.
Aqui tem algumas nomenclaturas já específicas, né? Pipping se dá quando é o nome, né? Se dá quando o fluxo é ascendente e o gradiente é próximo da unidade. As partículas menores vão sendo carreadas, acarretando a abertura de canais. Então, o pipping é um fenômeno que ocorre justamente quando está na iminência de acontecer a areia movediça. E é quando você começa a ter canais, né, sendo abertos, vazios ali sendo abertos, devido ao carreamento dos grãos ali, né, que o peso próprio dos grãos já não consegue manter o grão ali naquela posição, porque a força de percolação da água é muito grande e essa água aqui começa a carregar todas as partículas e começar a criar canais ali nos vazios. O fator de segurança é recomendável para projeto, para estabilidade hidráulica, é no mínimo 2. Aqui então está mais alguns slides aqui complementando, né? Já expliquei isso agora de pouco, então se eu for colocar piezômetros, vários piezômetros ao longo de uma mesma equipotencial, você vai verificar que os níveis de água em todos eles serão a mesma, né? Vai ser o mesmo nível. Beleza, então vamos entrar um pouquinho mais a fundo quanto a essa parte de rede de fluxo. Então, aqui eu tenho, né, o fluxo estabelecido. Lembrar que a gente está analisando um problema sempre em 3D. Então, quando eu tenho uma linha de fluxo estabelecida, na verdade você tem uma distância unitária, aqui, uma largura unitária de 1 metro. E eu tenho um canal aqui por onde a água está percorrendo. Essas aqui são as linhas de fluxo e aqui são as linhas equipotenciais. Uma das regras básicas para traçado de linhas equipotenciais de fluxo, normalmente é traçada à mão livre nos problemas, é que sempre as linhas têm que estar cruzando uma com a outra em 90 graus. Então tem todo um critério para desenvolver isso. Você não pode sair traçando de qualquer maneira. Tá? Ela tem que ser arranjado as curvas ali de maneira que sempre tem um encontro entre elas dando 90 graus. Beleza. Aqui está um pouquinho das coisas que a gente explicou. Aqui está mais a dedução da equação geral que a gente vai usar. A equação que a gente começa a trabalhar sempre é a equação de vazão. Aí, em cima de todo um processo que ele desenvolveu matemático aqui, né, o pessoal na época, considerando essa equação de vazão, né, principal aqui, foi substituído na equação aqui o gradiente hidráulico aqui, o I por H, dividido por número de equipotenciais que eu tenho aqui. E cortando aqui as letrinhas tudo, no final eu tenho essa equação resultante. Então, para qualquer problema envolvendo fluxo de água em barragens ou fluxo de água em contenções ali, em estacas pranchas, assim por diante, a equação de vazão se dá, né, por essa equação aqui, que é o mesmo coeficiente de permeabilidade da fórmula original, vezes o H, que é a perda de carga que eu tenho, né, de um lado da barragem para o outro lado da barragem, normalmente os exercícios, os casos práticos eu vou ter essa informação, vezes, aí repara que eu não tenho área de seção transversal mais e não tem espessura de solo também por onde ocorre a percolação. Esses dados eles foram substituídos por dois itens, onde o NF é o número, né, das linhas de fluxo e o NE é o número de equipotenciais que eu tenho no meu problema, que a gente já vai ver agora na sequência o que significa isso. Então, o problema é ele utilizar a mesma equação, porém com esse conceito novo aqui desses números de linhas de fluxo e números de equipotenciais. O que é cada um desses itens? Então, cada traço que eu tenho aqui vai ser uma equipotencial que eu estou traçando no meu problema, e cada linha que eu tenho indicando fluxo aqui, né, vai ter várias ali paralelas umas às outras, são os números das linhas de fluxo que eu tenho no meu problema. Então, é claro que você não vai, quando você for fazer manualmente um problema desse, você não vai ficar botando muita linha, não precisa, tá? Então, tem todo um processo ali onde você pode deixar um certo espaço ali e fazer uma quantidade ali que o resultado vai dar certo da mesma maneira do que você fazer um monte de números de equipotenciais e linhas de fluxo. Perfeito. Então, aqui tem um exemplo aqui. O conjunto das duas linhas, né, equipotenciais e linhas de fluxo, denomina-se rede de fluxo. Então, a rede de fluxo é o desenho em si aqui com todas as linhas, tanto de fluxo quanto equipotenciais. Aí tem algumas regrinhas, né? A gente já comentou. Então, as linhas equipotenciais sempre vão interceptar as linhas de fluxo em ângulos retos, né, 90 graus. E os elementos, ou seja, esses quadrados aqui, esses espaços que eu tenho entre as linhas equipotenciais e as linhas de fluxo, deve ser
aproximadamente quadrados. Então é uma regrinha que tem aqui. A gente sempre vai ter esse tipo de situação acontecendo. Então perceba, por exemplo, que do jeito que foi desenhado aqui, ó, eu tenho todos os quadrados, não do mesmo tamanho, mas formando elementos bem semelhantes entre si ali, o jeitão. Aqui é a mesma coisa também. Então todos eles sempre meio quadrados, alguma coisa assim. Isso é a maneira correta de se traçar. Se você for traçar de outra maneira, fatalmente você não vai estar cumprindo. Ou a situação disso aqui está aproximadamente quadrado, ou desse ângulo reto está sendo traçado entre as duas linhas aqui. Beleza, então aqui percebo que eu tenho quantas linhas de fluxo e quantas equipotenciais. Então, a gente chama de canais. A gente tem várias nomenclaturas aqui. A gente também pode chamar de canais, e a canais tem outro significado. O que são os canais de fluxo ou os canais equipotenciais? Os canais de fluxo ou canais equipotenciais são esses buracos aqui, esses espaços que eu tenho entre as duas curvas. Então, numa situação de um desenho aqui, tanto barragem quanto estacas pranchas, eu vou ter a representação das linhas, Então aqui eu tenho uma linha de fluxo, 2, 3 linhas de fluxo, e assim por diante. Eu tenho as linhas equipotenciais que estão aqui. Aí a gente tem um termo novo, que são os termos que a gente fala, o número de canais que a gente tem. Então a gente tem os canais de fluxo e a gente tem os canais ali de quedas de potencial. O que são os dois? Então vamos entender aqui. Quando você analisa no sentido do fluxo aqui, perceba que conforme eu tenho a água passando por esse trajeto e saindo lá no outro ponto, eu tenho queda de potencial entre uma linha pontilhada e outra. Quantas quedas de potencial eu tenho aqui no total no trajeto? Então eu tenho uma passagem aqui, chegou nessa linha pontilhada, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 canais que indicam queda de potencial. Se você pegar o externo, vai dar a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim por diante. Já no sentido oposto, se eu for analisar aqui, aqui são os canais de fluxo, que a gente chama. Todos os elementos, a água que está nesses canais de fluxo, elas apresentam a mesma carga. Elas perderam a mesma carga. Então, a água que está aqui nesse quadrado aqui, ela apresenta a mesma carga que essa, que apresenta a mesma carga que essa água aqui, que apresenta a mesma carga que essa água aqui. Já quando se analisa a água que está nesse interior desse canal aqui de fluxo, todas elas também apresentam a mesma carga. Então, repara que aí, quantos canais eu tenho? Então, 1, 2, 3, 4, aqui também 4, se eu pegar aqui do outro lado é 4 também, e assim por diante. Então, por isso que tem aqui, número de canais de fluxo, 4, e números de quedas de potencial que eu tenho, 6, que a gente acabou de ver agora de pouco. Então, esse conceito de canais é bem interessante também e tem que entender como é que funciona. Então, cuidado para não confundir o que é canal de fluxo, o que é linha de fluxo. Tá? Linhas são a contagem de linhas que eu tenho. Canais são os espaços que eu tenho ali entre as linhas. Então, aqui, como a gente já tinha explicado, 4 canais de fluxo e 6 quedas de potenciais que eu tenho aqui no percurso. 6 canais de quedas de potencial. Beleza. Aqui tem as dicas básicas para qualquer tipo de problema, para você conseguir fazer o traçado. Então, a gente normalmente faz em tentativa essas linhas da rede de fluxo e as condições de contorno devem ser consideradas. Então, quais são as regrinhas aí? A superfície amontante desse lado da minha cortina e a jusante do outro lado da cortina são consideradas as equipotenciais iniciais. Então eu tenho uma primeira equipotencial, uma linha equipotencial, já tinha falado isso agora de pouco, e eu tenho uma segunda linha equipotencial aqui do lado oposto. Aí depois eu tenho mais uma aqui, eu tenho mais outra, assim por diante. Então se você for analisar aqui, quantas linhas equipotenciais eu tenho? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Então, sempre as linhas que estão aqui e aqui também contam. No total, eu tenho 7 linhas equipotenciais no meu trajeto. E aí a gente tem o primeiro macete aí que a gente vai ver na frente lá, é o seguinte. Sempre a quantidade de canais de perda de potencial
que são esses canais aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É sempre a quantidade de equipotenciais, de linhas equipotenciais que eu tenho no problema, menos 1. Então a gente tinha contado aqui, ó, tem uma linha, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 linhas equipotenciais, 6 canais de perdas de potencial. Acontece a mesma coisa no outro sentido, linhas de fluxo. Quantas linhas de fluxo eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 1, 2, 3. Tá, mas e cadê as demais? As demais estão aqui. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho uma linha de fluxo que está passando aqui, ó, coladinha na estaca prancha e indo do outro lado. Então é o que está escrito aqui. Todas as linhas de fluxo devem cortar AB e em ângulos retos. O contorno da estaca prancha, linha ACD, ó, então ACD, e a camada impermeável, linha FG, são linhas de fluxo. Então eu tenho uma linha de fluxo aqui, sempre contornando a estaca prancha. Segunda linha de fluxo, terceira linha de fluxo, quarta linha de fluxo e a última linha de fluxo está aqui, ó, que é essa linha reta de baixo aqui, onde acaba a minha camada de solo. Então são 5 linhas de fluxo que estabelecem um total de 4 canais de fluxo. Então 5 menos 1, 4. Então 1, 2, 3, 4. Então é bem tranquilo. Aí tem outra regrinha aqui, que as equipotenciais devem cruzar ACD. Então, as equipotenciais aqui, elas têm que cruzar essa estaca prancha em ângulos retos. Então, também só dica para fazer o traçado correto. Conjunto de linhas de fluxo e linhas equipotenciais denomina-se rede de fluxo, já sabemos já. E a rede de fluxo deve ser desenhada de modo que, é importante aqui, as linhas equipotenciais interceptam em ângulo reto, já sabemos, e os elementos de fluxo devem ser aproximadamente quadrados, também já sabemos, no caso aqui é para uma barragem. Então aqui a gente tem um exemplo de um traçado de rede de fluxo sobre um vertedouro, por exemplo, de uma barragem. Então eu tenho nível d'água estabelecido numa ponta, na outra ponta também, e eu tenho linhas de fluxo aqui. Ó. Eu tenho uma primeira linha de fluxo aqui embaixo, 2, 3, 4, 5. É o mesmo caso da contenção que a gente viu agora de pouco. Então eu tenho 4 canais de fluxo e eu tenho uma quantidade de equipotenciais, no caso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 equipotenciais, definindo 8 canais de perda de carga. Então, sempre a receitinha é sempre essa, e normalmente nos problemas práticos aí você vai ter um desenho em escala e você vai fazer as linhas embaixo para poder fazer uma contagem e fazer o exercício. Independentemente se você, por exemplo, fez mais linhas equipotenciais que o seu amigo, por exemplo, o resultado no final vai dar a mesma coisa. Ele tem que dar, acaba dando, porque se você coloca mais linhas no sentido, você acaba tendo que compensar no outro para que fique proporcional aos quadrados e assim por diante. Então aqui tem um exemplo, né, que a gente já tinha falado na última aula. Em barragens normalmente se faz um filtro de pé, justamente porque a gente vai ter fluxo de água vindo aqui, e esse fluxo ele é bem perigoso porque ele está vindo ascendente, ele pode causar instabilidade hidráulica aqui e fazer esse solo perder resistência e isso aqui afundar com o tempo. Então esse tipo de situação aqui não pode acontecer. Normalmente o que acontece? As linhas de fluxo elas têm que ir para o lado externo aqui. Então, quando você tem uma situação, né, que você faz um filtro de pé, a gente está induzindo que as linhas de fluxo passem por aqui e eu escolho essa água o mais rápido possível. A gente acaba protegendo daí a situação aqui de uma estabilidade hidráulica. Tá, então aqui também tem exemplo, questão dos quadrados que a gente forma, né, nos canais aqui. E aqui também para exercitar, mesmo esquema, quantidade de equipotenciais aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 canais equipotenciais, nós somando no total 11 linhas de equipotencial, e se você for ver aqui no outro sentido, eu tenho 5 canais de fluxo delimitados por 6 linhas de fluxo. Então, só tenha em mente o seguinte, que quando você tem a água saindo daqui e chegando até aqui, eu perdi 1/10 da carga total que ela vai perder, que é essa diferença de altura, que é o Hzão. Então, Hzão sobre 10 eu perdi quando a água saiu desse trajeto e chegou até aqui. Quando a água sai daqui e chegou até aqui, eu perdi mais 1/10 da carga total. E assim por diante. Até chegar lá no final, quando eu chego aqui no último trajeto, eu perco
né, toda a carga, que seriam os 10 avos ali do H, e então resulta, né, no nível da água parar aqui e não subir mais. Se você pegar qualquer ponto, a água, em qualquer um desses 5 canais de fluxo que eu tenho aqui, todas as perdas de carga vão ser idênticas para esse mesmo canal de fluxo que tem aqui, todos eles. Por quê? Porque a água está dentro do mesmo canal de equipotencial aqui. Então aqui tem alguns exemplos de redes de fluxo traçadas, né? Tá, então, repara que a gente sempre tem padrões aí de desenhos para, né, para não fazer errado, tá? Aqui também é a mesma coisa. Então você, invariavelmente, se você não colocar uma linha dessas, você vai ver que tem alguma coisa estranha, porque não está formando um quadrado, vamos supor. E aqui, a partir do momento que eu coloquei essa linha diagonal aqui, eu acabo formando um quadrado aqui aproximadamente, aqui também quadrados e assim por diante. Tá? Então, por que eu vou fazer tudo isso? Porque quando você vai trabalhar com barragem, o intuito nosso, né, a maioria das vezes, é saber qual que é a pressão neutra, qual que é a pressão de água ali embaixo da minha barragem e assim por diante. Então, fazendo linhas de fluxo dessa aqui, eu consigo facilmente definir quais são os valores que eu tenho ali de pressões neutras nesse ponto. A gente vai fazer alguns exercícios desse tipo aí. Tá, então, ó, alguns erros de traçado. Né, então, percebo que aqui eu não tenho um quadrado sendo traçado, tem um triângulo. Está errado. Aqui é a mesma coisa. Né, verifica que aqui é mais para um retângulo do que para um quadrado. Então, aqui deveria ter uma linha reta aqui, ó, passando aqui no meio para fazer a divisão. Aqui é a mesma coisa. Então são erros bem comuns assim que você percebe que tem alguma coisa errada. Alguns conceitos, por exemplo, aqui eu tenho uma equipotencial, então nunca que eu posso ter uma equipotencial cruzando outra equipotencial aqui. É sempre equipotencial cruzando fluxo. E todas as equipotenciais meio que paralelas entre si. Então essas linhas aqui elas deveriam estar saindo daqui. Essa aqui também deveria estar saindo daqui. Todas elas fazendo uma baulada aqui assim. Perfeito? Mesma coisa do outro lado. Essa linha de fluxo, linha de equipotencial, ela não poderia estar saindo daqui, porque ela está saindo de outra linha equipotencial. Ela teria que estar saindo daqui. Ó. Por quê? Porque aqui eu tenho uma linha de fluxo. Certo? Então, tem vários exemplos em livros e tudo mais para ver tipos de traçados comuns. Assim, os exercícios geralmente são sempre os mesmos desenhos, então não tem muito segredo. Aqui tem outro exemplo também de problema. Ó. Repara que eu tenho uma linha de fluxo aqui estabelecida e essa linha de fluxo aqui, ela simplesmente acaba aqui. Isso não existe. A gente tem que ter continuidade da linha de fluxo daqui até a outra ponta. Então, esse tipo de situação aqui também está errado, completamente errado. No traçado não está correto. Também erro também. Repara que você tem alguns pontos que está dando 90 graus, mas aqui, por exemplo, não está dando 90 graus. Então, também está errado. Que aqui eu tenho uma equipotencial chegando numa segunda linha aqui, que ela deveria estar cruzando 90 graus. Mesma coisa aqui também. Então, esse tipo de situação também tem que tomar cuidado. Beleza. Então, além disso, né, então, como eu já tinha explicado, o benefício de você trabalhar com fluxo bidirecional é que normalmente nesse tipo de obra eu quero saber qual que é o diagrama de pressão neutra que eu tenho aqui embaixo desse meu vertedouro, dessa minha barragem. É importante eu saber essa pressão neutra que está atuando aqui embaixo, porque dependendo do valor, se for muito alto, eu posso ter uma instabilidade hidráulica ali que pode estar acontecendo. Então, normalmente se representa isso por gráficos e eu consigo, para cada equipotencial, achar um valor de pressão neutra que está atuando e fazer um diagrama igual está esse em verde aqui. Então, aqui também tem, né, dá para vocês depois dar uma olhadinha, quantidade de equipotenciais, quantidade de linhas de fluxo. Né? Percebam que para cada linha equipotencial que está traçada aqui em vermelho, eu tenho um traçado aqui que está indicando que é uma parte igual da carga que está sendo perdida em todas essas linhas. Perfeito? Tá, então, tem um subdiagrama de pressões, a gente vai aprender a calcular isso aqui. E aqui tem um exemplo numérico. Tá? Então, como é que funciona? Aqui, só para a gente entender como é que vai ser o exercício aqui. Então, foi feita uma barragem, vai ser executada uma barragem.
e ele quer que a gente determine as cargas e as pressões. Então, a carga altimétrica, piezométrica e a pressão neutra, pressão de água. Então, lembrar, né, a carga altimétrica eu tenho que definir o nível de referência e a carga piezométrica eu tenho que verificar lá aquela altura de coluna d'água acima do ponto, desde que eu não tenha solo, o que é bem problemático nesse caso aqui. E a pressão neutra. Quais pontos? Nos pontos A, B, C e D. Então, o ponto A está aqui, ponto B, ponto C e ponto D. Tá? Então, eu tenho que achar essas 3 cargas para os 4 pontos que eu tenho aqui. E ele quer que eu verifique se é possível ocorrer o fenômeno de areia movediça aqui, nesse meu caso. Ele me deu aqui o γN e o γSAT, 18 kN por metro cúbico. E na sequência, no segundo exercício aqui, ele quer que eu determine a subpressão total que a barragem sofre quando o reservatório atinge a cota de 15,4 aqui, nesse ponto aqui, considerando que a barragem tem 56 metros de comprimento. 56 metros é na dimensão que eu não estou vendo aqui. Tá? Então ela tem na terceira dimensão aqui, tem 56 metros de comprimento. Beleza. Então nesse caso, a primeira coisa que você vai fazer é traçar. Então aqui, considerando que o exercício já me forneceu os traçados das linhas equipotenciais e das linhas de fluxo, a gente já consegue extrair alguns dados aqui. Vamos só então entender aqui. Quantos canais de perda de potencial eu tenho? Então, perda de potencial são aqueles canais ali durante o trajeto que eu vou perdendo carga. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quedas de potencial no meu problema. Então, se eu tenho 14 quedas de potencial, a gente já viu ali atrás, eu tenho 15 linhas equipotenciais. Né? Isso é facilmente verificado, né? Contando a primeira aqui, 1, aí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e a última aqui, 15. Já os canais de fluxo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 canais de fluxo. E pela lógica também eu teria 6 linhas de fluxo. A primeira está escondida aqui embaixo, dando contorno aqui no vertedor. Na barragem, no caso, né? Então eu tenho uma aqui, 2, 3, 4, 5 e a última está aqui embaixo, aqui, que é onde chega no substrato impermeável. Então no total, né, até está escrito aqui, ó, eu tenho 5 canais de fluxo, que são esses espaços aqui, e tenho 14 faixas de perda de potencial. No caso, ele me forneceu no exercício aqui, né, um coeficiente de permeabilidade de 10 a menos 4 metros por segundo. Então, aqui como é que vai ser aqui? Eu vou utilizar a equação de vazão. Então, eu vou voltar lá só para mostrar rapidinho para vocês. A equação de vazão que a gente tinha visto agora de pouco é essa daqui. Ó. Eu vou usar essa equação. Então, a vazão, né, que passa através de um vertedouro, de uma barragem ou do muro de estaca-prancha, vai ser o coeficiente de permeabilidade vezes a perda de carga que eu tenho no sistema, vezes o número, né, de linhas de fluxo, dividido pelo número de equipotenciais no meu problema. Tá? Então, voltando aqui, o que acontece? Ó, o coeficiente, a vazão que passa pela barragem é igual a 10 a menos 4, que é o coeficiente de permeabilidade, que é o Q, vezes a perda de carga que eu tenho no processo. Então, a perda de carga é facilmente vista aqui. Ó. A altura, o nível da água original, né, de entrada está aqui, e o nível de água de saída está aqui. Ó. Tá? A diferença entre os dois níveis de água é justamente os 15,4 que estão aqui indicados no problema. Então, aqui é a perda de carga do sistema, vezes o número das linhas, né, dos canais de fluxo que eu tenho, dividido pelo número dos canais de potencial que eu tenho aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá? Então, na equação aqui, ó, os números de potenciais, né, de canais, e os números de canais de fluxo. Fazendo a continha aqui, você vai chegar num valor, né, que a vazão que passa por essa barragem é 5,5 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. O que, mudando a unidade aqui, dá cerca de 2 metros cúbicos por hora de água ali por metro linear da barragem. Beleza.
E aí a gente tem os gradientes, né? O que é o gradiente? É aquele izinho. O gradiente, né, para o fluxo unidirecional era dado pela perda de carga, que era o ΔH, dividido por L. No caso, aqui quando você analisa fluxo em barragem, né, fluxo bidirecional, o gradiente a gente vai considerar da seguinte maneira. Você vai pegar toda a perda de carga que eu tenho no processo, né, eu tenho 15,4 metros de perda de carga, né, que o nível d'água está aqui e vai chegar do outro lado em zero. E esses 15,4 de carga que eu vou perder por ter passado a água nesse solo todo aqui, eu vou dividir pela quantidade de canais que eu tenho de equipotenciais aqui no meu sistema. Eu tenho 14 equipotenciais. Então, para eu ver qual que é o gradiente que cada equipotencial, cada canal ali, né, de perda de potencial vai me gerar, é só eu pegar o total da perda de carga do sistema, que é 15,4, e dividir pelos canais de queda de potencial que eu tenho. Isso resultou em 1,1. O que significa esse 1,1? Significa o seguinte, que cada quadradinho desse que eu passar, eu estou perdendo 1,1 de carga. Então, eu perdi aqui no primeiro quadrado 1,1, no segundo mais 1,1, então 2,2, 3,3, 4,4 e assim por diante. Quando chegar lá no final, você vai ver que, né, os 15,4 vão ser alcançados aqui, indicando que eu perdi toda a carga. Então é isso aqui que eu tenho aqui, bem tranquilo. Então, a perda de carga dividido pela distância, né, entre as equipotenciais é chamada de gradiente, é o gradiente para esse tipo de situação. Então, 1,1 vai ser o Izinho, é o gradiente que eu tenho aqui da minha barragem. Então, aqui, né, tem algumas outras indicações. Então, como a distância entre equipotenciais é variável ao longo de uma linha de fluxo, o gradiente varia de ponto para ponto. Então, no ponto A assinalado na figura, o gradiente é obtido pela divisão de 1,1 por 6. Então, vamos entender aqui, ó. Nesse caso aqui, se eu quiser saber qual é a carga que eu tenho, né, perdida até chegar nesse ponto, então é bem simples, é só eu contar quantos canais de fluxo de equipotenciais de queda de potencial que eu tenho. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 canais, né, de perdas de carga, vezes quanto que cada um gera de perca? 1,1. Então vai dar 6,6 de perca de carga. Quanto de carga que resta ali ainda? Então é só fazer a continha aqui. 15,4 menos 6,6. Então, no ponto A eu ainda vou ter 8,8 de carga. Adivinha no ponto B aqui o que vai acontecer? A mesma coisa, porque eu estou na mesma equipotencial aqui. Então eu perdi a mesma carga. Então, a mesmo 6,6 que eu perdi para chegar até o ponto A, daqui até aqui, eu vou perder para chegar até no ponto B também. Mesma quantidade. Para cada ponto desse A, B, C e D aqui, além de, né, agora já conseguir definir qual é a perda de carga em cada um desses pontos aqui que eu tive, né, eu agora com essas informações eu também tenho que ver qual que é a carga altimétrica que eu tenho para cada um desses pontos. A carga altimétrica é a mais simples, ela continua sendo análise da mesma maneira. A carga altimétrica é a diferença de cotas ali entre um ponto meu de análise e um nível de referência. Então eu vou ter que estabelecer um nível de referência aqui no meu problema. Qual vai ser o nível de referência aqui no meu problema? Então, se eu estabelecer, por exemplo, que o nível de referência vai ser aqui embaixo, ou, por exemplo, aqui na superfície, eu já tenho as cotas aqui já meio marcadas para me ajudar a ter esses valores. Então, por exemplo, aqui ele já me indicou aqui, ó. A carga altimétrica é a cota do ponto se referida à superfície inferior da camada permeável. Ou seja, se aqui é 40 e aqui, por exemplo, é 5, isso significa dizer que se eu estabelecer um nível de referência aqui embaixo, tá, a carga de elevação ou altimétrica do ponto A vai ser 40 menos 5, ou seja, 35, porque é justamente essa altura aqui. Ó. Já no ponto B, por exemplo, vai ser o que aqui? Ó, eu sei que por exemplo, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 trechos aqui, então estaria mais ou menos na metade. Então você pode fazer uma análise mais ou menos desse jeito. Então aqui ó, ele começa a fazer as análises aqui. Ó. Por exemplo, no ponto A, a carga de elevação ou altimétrica é 35. A carga total é a altura que a água subiria num tubo colocado nesse ponto. Né? Então ela não vai subir até a cota 55,4, é claro. Então aqui é o que a gente já tinha falado. Por exemplo, no ponto A, como eu tenho 6 perdas de carga, né, de 1,1 até chegar nela, eu tenho uma perda de carga total de 6,6. Já no ponto C e D, eu já vou ter maior perda de carga.
A gente já tinha visto agora de pouco, eu perco 6,6, sobra 8,8. Daqui até aqui ainda para ser perdido. É isso que ele está falando aqui, né? Então, ó, sobra ainda 8,8 metros de carga se dissipar até sair do solo na ponta. Se eu pegar um ponto externo aqui para analisar, né, para me auxiliar no meu problema, eu vou ter que criar um ponto aqui, e desse ponto eu fazer a comparação com o ponto A, com o ponto B, com o ponto C, com o ponto D, assim por diante. Se eu estabelecer um ponto aqui em cima, qual vai ser a carga de elevação que eu tenho aqui? A carga de elevação que eu tenho é toda essa altura aqui com relação ao meu nível de referência que está aqui embaixo, que é o mesmo no problema inteiro. Então vai ser 40 mais 15,4. Então, por isso que está aqui, ó, 40 mais 15,4, que seria 55,4. E o que é essa conta aqui? Ele está falando para a gente o seguinte nessa conta. Que nesse ponto aqui, se eu tiver um pontinho analisando aqui, a carga de elevação é 55,4. E a carga pesométrica nesse ponto é fácil de achar, né? Eu tenho altura de água em cima desse ponto aqui? Não. Então a carga pesométrica é zero. O total, o somatório das duas, da carga elevação mais a carga pesométrica, vai dar a própria carga altimétrica, que é 55,4. Quando eu comparo as cargas desse ponto com o ponto a gente acabou de falar agora de pouco, essa água, quando ela faz o percurso daqui até aqui, ela não perde nenhuma carga. E ela começa a perder carga quando ela entra no solo e começa a fazer o percurso até chegar no ponto A. Quanto de carga que ela perde? 6,6. Então a continha que ele fez é justamente isso. Naquele ponto lá em cima, a gente tinha um total de carga de 55,4. Para ir até o ponto A, eu perdi 6,6 de carga. Quanto que sobrou de carga total no ponto A? 48,8 metros. Então, para facilitar essa apresentação desses cálculos aqui, né, para vocês aí, para entenderem, eu vou fazer o mesmo esquema de tabela que a gente fazia lá em fluxo unidirecional. Dá para trabalhar da mesma maneira, com os mesmos conceitos. É claro que daí aqui a gente tem perda de carga por equipotencial, mas dá para trabalhar da mesma maneira. Então, aqui vamos organizar os pontos, né? Eu tenho um ponto, eu vou colocar esse ponto como se fosse aqui na superfície, um ponto X qualquer. Eu tenho ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Então eu vou fazer uma tabela com 5 pontos: carga de elevação, carga pesométrica, carga total. Então vamos fazer esse ponto X primeiro aqui, né? A gente já tinha falado agora de pouco. Carga de elevação com relação ao nível de referência aqui é 15,4 e a carga pesométrica, como está na superfície, não tem nível d'água acima dela, é zero. Aqui a gente consegue, então vindo aqui na tabelinha pronta aqui, ó, a carga de elevação vai ser 55,4 e a carga pesométrica é zero naquele ponto, porque eu não tenho água acima do ponto ali. Beleza. O total, então, que seria a carga, né, somatória das duas, lembrar que a pesométrica não entra na conta aqui, é 55,4. Fechou. Já no ponto A, a gente viu que há uma perda de carga de 6 equipotenciais, cada uma gerando uma perda de carga ali de 1,1, o que resulta em 6,6 de perda de carga. A gente até viu no slide lá agora de pouco que o total ali, né, vai ser os 55,4. Eu posso até colocar por extenso aqui, 55,4 menos 6,6, que são 6 equipotenciais que a gente passou, cada uma gerando uma perda de carga 1,1. Isso aqui vai me resultar em 48,8. Né? Então eu posso simplesmente apagar tudo isso aqui e só deixar os 48,8 para ficar mais clean a minha tabela. Tá? Beleza, então. Com esse valor definido, a carga de elevação no ponto A gente, né, já viu agora de pouco aqui, que é basicamente a altura do ponto A com relação ao nível de referência que está aqui embaixo. Então a gente sabe que é 40 menos 5, então 35. Então aqui a gente já pode, né, pegar e preencher também, que é 35 esse ponto aqui. Então a gente sabe que 35 mais um valor tem que dar 48. Né? Com isso a gente já verificou que tem que dar aqui 13,8, que é justamente o valor que ele apresenta aqui no cálculozinho aqui, 13,8. É essa carga pesométrica no ponto A. Simples. Lembrar que isso é carga, então é um valor em altura, em metros, centímetros, no caso aqui é em metros que a gente está trabalhando. Se o exercício está te pedindo qual é a pressão de água nesse ponto, a gente sabe que, só para colocar aqui no cantinho aqui, para vocês relembrarem,
que a carga piezométrica em um determinado ponto é dado pela pressão neutra, que é aquele mizinho grego, né, que eu não consigo colocar, dividido, né, por γW. Acho que vocês devem lembrar disso aqui de mecânica dos solos. A pressão de água é esse valor da pressão neutra. Né, e eu tenho a carga piezométrica. Quanto que é a carga piezométrica no ponto A? Acabamos de achar ali, 13,8 metros. Isso aqui vai ser igual à pressão neutra dividido pelo peso específico da água. Para trabalhar na mesma unidade, 10 kN. Vou colocar as unidades aqui para não ter problema. Por metro cúbico. Então, esse 10 vai passar multiplicando, resultando, então, em uma pressão neutra de 138 kN por metro quadrado. Ou, né, se quiser colocar também, que kPa, que é a unidade que a gente costuma usar. Tá? Posso colocar ou aqui. E aí, fechou. Tá? Então, a gente entendeu aqui e já conseguimos achar de um primeiro ponto, que seria o ponto A, todas as cargas. O exercício quer que eu ache isso para, né, todos esses dados para todos os pontos. Então, né, a gente pode daí fazer a mesma coisa para o ponto B, para o ponto C e para o ponto D. Tá? Então, ele já coloca algumas conclusões aqui. Que é possível, né, já verificar que a carga no ponto B vai ser a mesma que a carga no ponto A, carga total. Por quê? Porque está dentro da mesma equipotencial aqui. Ó. O que isso significa dizer? Significa dizer que, se eu vim aqui na minha tabela, como o ponto B está na mesma equipotencial do ponto A, eu não preciso nem fazer conta. Aqui é direto, porque eu tenho a mesma perda de carga, então eu estou com o mesmo nível de carregamento entre as duas. A única coisa que vai mudar vai ser a carga de elevação no ponto B, que daí eu tenho que vir aqui no problema e dar uma olhada aqui. Ó. Esse ponto B, aproximadamente, quanto que está dando de altura aqui com relação a esse nível de referência? Ah, é metade. Então, metade de quanto? Metade de 35 aproximadamente, né? Que seria daqui até aqui 35, né? Talvez isso, não sei. Então, teria que pegar na escala mais ou menos no desenho. Então, se a gente for colocar a metade, por exemplo, de 40 para facilitar a nossa vida aqui, vai ser 20. Então, eu viria na minha tabelinha, colocaria a carga de elevação de 20 aqui, né? E para fechar 48,8 aqui seria 28,8 e é a carga aqui. Aí a carga pesométrica no ponto B, no caso já vou colocar direto, né? Pressão neutra, a pressão neutra no ponto B vai ser vezes 10 também, então vai ser 288 kPa. Já acho direto já, que é a mesma conta que eu fiz aqui em cima. E aí eu teria que fazer a mesma coisa para o ponto C e para o ponto D. Né? Olhando aqui o nosso problema novamente, repara que os dois estão na mesma equipotencial também, então a perda de carga deles vai ser a mesma, tá? Como é que eu vou definir aqui então? Se aqui eu perdi 6,6 de carga, né, que são 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 canais, 7, 8, 9, 10 canais, eu vou perder até o ponto C e o ponto D. Então aqui é bem simples. Né? Eu perdi 10 canais. 10 canais vezes 1,1, né, então vamos entrar aqui, 10 canais vezes 1,1, que é cada canal a perca, eu vou perder 11 de carga. Então, eu tinha 55,4 de carga no total no ponto X. Eu perdi 11 de carga. Né? O que isso vai me resultar de valor? Vai me resultar num valor de 44,4. A mesma coisa no ponto D, 44,4. E aí só vai faltar as duas cargas de elevação aqui para fechar, que eu consigo achar da mesma maneira, né? Pegando em escala aqui mais ou menos. Esse ponto C, no caso, é a mesma altura do ponto A, então eu consigo achar bem fácil, e o ponto D já me deu uma diferença aqui, que é mais ou menos 4,4. Então eu consigo achar aqui, né, aproximado aí, né, por exemplo, o ponto C, que está lá em cima, é os mesmos 35, então para fechar a continha aqui, né, vai ser 9,4, e aqui, vamos supor, vai ser 31,6, né, menos 4,4 lá aproximadamente. E esse valor para chegar em 44 aqui, então vai dar 10, 11, 12, vamos fazer a continha aqui. Vai ser 12,8. Fechou. E aí com isso eu já consigo achar a pressão neutra no ponto C, que no caso, olhando aqui, é 94 vezes 10, então 9,4, né, vezes 10, e a pressão neutra no ponto D, que seriam as pressões de água ali,
128 kPa. Eu consegui achar em todos os pontos aqui e basicamente eu resolvi o problema, o exercício. Pelo menos essa primeira parte, né? Então a gente viu aqui, aí ó, já até indicou aqui as alturas, a diferença de altura e tudo mais, tá? E aí para a solução do ponto 2, do exercício 2 aqui, ele quer que, o que ele quer no ponto 2, exercício 2? A subpressão total que a barragem sofre quando o reservatório atinge 15,4. Tá? Então, como é que funciona aqui para calcular essa subpressão total? Então, a carga total, né, 53,2. Por que ele está considerando duas equipotenciais aqui? Ó? Então, a gente olhando o problema, o que é essa subpressão total que ele quer saber? Para você achar essa subpressão total, você vai ter que pegar cada ponto desse que você tem uma equipotencial embaixo da barragem, e para cada ponto desse daqui, que é uma equipotencial, você vai achar a pressão neutra em todos esses pontos. Depois que você achar, somente embaixo, tá? Essa daqui na lateral aqui não vai definir. Para cada ponto desse aqui, a gente sabe qual é o perda de carga, então a gente consegue achar as pressões neutras. Aí no final você vai montar um diagrama de carga aqui com todos esses valores dessas pressões neutras. Eu tenho, por exemplo, do ponto A e do ponto C já. E eu preciso achar dos demais. Aí você vai ver que você vai ter um diagrama de pressões neutras aqui elaborado no final. Perfeito? Então é isso que ele explica aqui, ó. Como é que eu consigo achar aqui as cargas pesométricas em todos os pontos. E no final eu vou ter uma carga pesométrica aqui com as pressões neutras estabelecidas, um diagrama mais ou menos desse jeito, para todos os pontinhos que eu tenho aqui embaixo. É em cima do que a gente estava fazendo ali, você iria fazer para todos os pontos, né? E para cada ponto você vai ter uma carga pesométrica. E finalmente eu vou ter o problema resolvido aqui, eu consigo montar o diagrama. Beleza, pessoal? Então, assim, primeiro contato às vezes dá uma travada, a gente às vezes fica com dúvida, mas fazendo mais exercício, que eu já vou liberar uma lista para vocês fazerem aqui agora, eu vou deixar já o prazo já nas instruções da lista e tudo mais, já valendo nota, né, para a gente fechar o segundo bimestre. Vocês já vão provavelmente dar uma estudada, e eu vou soltar mais um vídeo também com mais alguns exercícios sendo resolvido, e aí vocês conseguem fixar bem o conteúdo aí, beleza? Pessoal, então um bom descanso, ótima semana para todo mundo, um abraço, até mais.